Olá, muito bom dia para você, doutora Aline Canuto, e para toda a nossa equipe de trabalho. Sextou por aqui, primeira sexta-feira para o mês de março do ano de 2026. Já quero desejar um excelente dia também para todos que nos acompanham, ouvintes e espectadores. E avisando que agora, no programa Embalo Total, espaço aberto para a minha primeira participação do dia, trazendo para o nosso ouvinte, nosso espectador, notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. E a primeira que já trago abrindo minha participação de sexta-feira, sextou com chave de ouro. Vacina do Butantan contra a dengue mostra 80,5% de eficácia e proteção por 5 anos, aponta estudo. Os resultados do ensaio clínico da fase 3 da vacina tetravalente Butantan-DV, produzida pelo Instituto Butantan, apontaram a eficácia de 80,5% contra casos de dengue grave e dengue com sinais de alarme ao longo de 4 anos de acompanhamento. O estudo foi publicado na revista científica Nature Medicine e acompanhou quase 17 mil participantes no Brasil, confirmando que a proteção do imunizante se mantém consistente ao longo do prazo. O ensaio clínico foi conduzido em 16 centros de pesquisa distribuídos pelas 5 regiões do Brasil, entre fevereiro de 2016 e julho de 2019. Os pesquisadores recrutaram 16.235 participantes com idade entre 2 a 59 anos. Do total dos voluntários, 10.259 receberam uma dose única da vacina Butantan-DV, enquanto 5.976 receberam placebo, substância inativa utilizada em estudos clínicos, para comparação com a vacina. Os participantes, vale lembrar, eles foram acompanhados por 5 anos para avaliar a proteção contra diferentes formas de doença. Vale lembrar que a vacina também evitou hospitalizações. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga, viu? Além da alta proteção contra casos graves, os pesquisadores observaram impacto relevante na prevenção de internações. Durante o período de acompanhamento, nenhum participante vacinado precisou ser hospitalizado por dengue e 8 hospitalizações foram registradas no grupo que recebeu o placebo. Vale lembrar que, segundo os autores do estudo, o resultado reforça o potencial da vacina para reduzir complicações da doença e aliviar a questão sobre pressão do sistema de saúde. Considerando todos os casos de dengue sintomática, independentemente do sorotipo do vírus, a vacina apresentou eficácia geral de 65% durante os 5 anos de monitoramento. Notícia que trago agora: janela partidária abre período de reorganização política aqui no Brasil. Começou, pessoal, o período da janela partidária, fase prevista na legislação eleitoral brasileira que permite a parlamentares eleitos pelo sistema proporcional trocarem de partido sem risco de perda de mandato. O período representa um momento importante de reorganização no sistema político aqui no nosso Brasil antes das eleições de 2026. No Brasil, vigora o princípio da fidelidade partidária. Isso significa que, em regra, o mandato conquistado em eleições proporcionais com o dos deputados estaduais e deputados federais pertence ao partido e não ao parlamentar. Assim, quando o político decide, deixar a legenda pela qual foi eleito durante o mandato, ele pode perder a cadeira. É justamente para equilibrar esse sistema que existe a chamada janela partidária. Durante aproximadamente 30 dias, a legislação autoriza que esses parlamentares mudem de partido sem que isso configure infidelidade partidária. Para o cientista político Elias Tavares, o mecanismo funciona como uma espécie de janela de transferências da política, semelhante ao período em que clubes de futebol negociam troca de jogadores entre equipes. Ele falou: assim como no futebol, existe um momento específico para a transferência de atletas entre clubes. Na política também há um período em que parlamentares podem mudar de partido sem sofrer punição. É uma forma de organizar o sistema e dar previsibilidade às disputas eleitorais, explicou. Ele acrescenta ainda que o período provoca intensas movimentações nos bastidores da política, já que partidos buscam reforçar suas bancadas e atrair nomes competitivos, enquanto parlamentares analisam com cuidado qual legenda oferece melhores condições eleitorais. Muitos fatores entram nessa conta: tamanho de partido, a formação de chapas, a força regional da legenda e até a possibilidade real de reeleição. Quem percebe que terá dificuldades onde está, ele tende a procurar um partido com mais visibilidade eleitoral, afirmou.
Com o prazo encerrando no dia 3 de abril, a expectativa é de que as próximas semanas sejam marcadas por negociações intensas e movimentações partidárias em todo o país, especialmente entre deputados federais, que disputarão a reeleição este ano também. Em 2022, por exemplo, 120 dos 513 deputados mudaram de partido, sendo a maioria para o PL. Olha a notícia que trago agora do esporte. TJD, de São Paulo, aplica suspensão de 12 jogos a zagueiro do Bragantino por fala machista contra a árbitra. O Tribunal de Justiça Deportiva do Estado de São Paulo, TJD-SP, aplicou uma punição de 12 jogos de suspensão ao zagueiro Gustavo Marques, ele do Red Bull Bragantino. É claro, por causa das declarações machistas contra a árbitra Daiane Muniz, após a derrota por 2-1 para o São Paulo Futebol Clube, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A comissão disciplinar condenou por unanimidade o atleta com base no artigo 243-G, que é praticar ato discriminatório relacionado a preconceito, incluindo por sexo, e também ao artigo 243-F, que é ofender alguém em sua honra por fato relacionado ao desporto, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. Além da suspensão, válida apenas para competições estaduais, o jogador também foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$30 mil. As declarações ocorreram após a eliminação do Bragantino. Na saída de campo, o jogador criticou a Federação Paulista de Futebol por escalar mulheres, com relação a partidas daquele nível. Eu acho que ela não foi honesta pelo que fez. O São Paulo tem todo o mérito, mas eu acho que ela puxou para eles. O Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior, afirmou. O zagueiro também questionou a escolha da arbitragem feminina para partidas decisivas. A Federação Paulista tem que olhar para jogos desse formato e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, mas eu acho que ela não tem capacidade de apitar um jogo desse. Vale lembrar que após a repercussão, o Red Bull Bragantino repudiou a atitude e multou os jogadores 50% do salário pela fala machista. O clube também retirou o atleta da partida contra o Clube Atlético Paranaense, isso na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o valor da multa foi revertido para a ONG Rendar, ela que é uma entidade que atende mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista. Após a repercussão, Gustavo Marques voltou à zona mista e voltou a campo e pediu desculpas pela declaração ainda ao vivo. O jogador afirmou que se arrependeu de suas declarações e falou: "Estou mal, estou triste, minha esposa e minha mãe já me xingaram, todo ser humano erra e estou aqui para pedir perdão." E como se não fosse pouco, por ironia do destino, acontece o jogo de São Paulo e Palmeiras, pelo próprio Campeonato Paulista, e temos um erro de arbitragem, que talvez tenha prejudicado o São Paulo. Prejudicou, essa é a grande verdade, com uma arbitragem polêmica, vamos supor assim, de uma árbitra novamente feminina. É complicado, viu? Muito complicado mesmo. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pelos produtos Natubio, Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Meu amiguinho e amiguinha, avisando a você aqui que o Exafil tá de volta, E de cara nova, para você que anda sem energia, sem vontade e vive dando desculpas na hora H, o Exafil é a solução, pois ele é o único que não te deixa na mão, pode ter certeza, Agora em cápsula, o Exafil tá muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou. Finalizo aqui esta minha participação falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui, pois são os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E avisando que o nosso disco entrega, o mais rápido da cidade e o mais rápido da região, o único que trabalha de domingo a domingo, atende o seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Com minha participação concluída agora, retorno o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, Embalo Total.